Roberto Barroso gosta de legislar. Roberto Barroso não se conforma apenas com os poderes imensos que aquela toga já lhe confere. Roberto Barroso gosta de usar a sua posição de um dos 11 da República, um dos 11 do Supremo, para pôr em prática suas ideias exóticas sobre direito. Roberto Barroso ousa usar as prerrogativas da cadeira em que está para usurpar atribuições do poder que lhe concedeu aquele status. Quem foi que fez ele ministro? Foi o Senado, na verdade. Ele foi indicado pelo presidente, mas foi o Senado que botou ele lá, pela presidente. Roberto Barroso instrumentaliza a toga sem medo de ser feliz para impor ao país uma agenda ideológica. É o mais vermelho deles todos lá. Né? Por ele, olha aqui, todas as mudanças na Constituição que houve legislação, foi ele que o Supremo legislou, foi ele foi um dos responsáveis, esteve de algum modo presente em todas elas. Vamos lá. Desta vez, o que está em pauta é o foro por prerrogativa de função, que eu chamo ouro de tolo dos idiotas. Já é ouro de tolo dos idiotas. Né? Ai, vamos acabar com o foro. Sem pensar no que significa. Vamos lá. O Roberto Barroso estava julgando lá uma questão particular, né? E ele resolveu usar, né, a ação penal 37, uma questão de ordem, para simplesmente, mais uma vez, legislar e mudar a forma do foro por prerrogativa de função, o que os tontos chamam de foro privilegiado. O foro privilegiado está em vários artigos da Constituição, no 29, no 102, no 105, no 96 e no 108. O doutor quer resolver tudo numa pernada só. E o seu alvo praticamente exclusivo são os parlamentares. O que ele quer? Que o foro seja limitado. Presta atenção. Aos crimes cometidos no exercício do mandato e em razão dele. Só então haveria foro especial. Dependendo do parlamentar, para deputado e senador é o Supremo. Deputado estadual é o STJ. Né? Então, nesse caso, e que não haja mudança de foro quando o cara muda de função. Isto é, eu sou um homem comum, cometi um crime e está na primeira instância. Se eu me elejo deputado, vai para o Supremo. Não, ele quer que continue lá. Muito bem. Ah, então ele quer que seja assim. Ótimo. Vamos lá. Digamos que o indivíduo X seja réu numa ação que corre em primeira instância. Eleito deputado federal, segundo as regras atuais, tal ação passaria para o STF. E se continuar no STF, ele vai ter um julgamento só. Vamos ao modelo Barroso. O senhor X, processado em primeira instância, se elege deputado federal. Mas o tal processo, Maiara, não migra para o Supremo. Condenado, o juiz de primeiro grau, condenado o juiz de primeiro grau que pertence à escolinha do professor Moro, decide decretar sua prisão preventiva. Porque ele pode. Só que ele vai decretar a prisão preventiva de um deputado federal? O deputado federal só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Já tem aí um conflito de competência? Digamos que esse deputado vai recorrer ao segundo grau. Ele recorre ao segundo grau, a condenação é mantida e ele volta para o Supremo, porque ele vai para o terceiro grau de novo. Quer dizer, a questão que poderia já estar no Supremo vai passar por todo esse percurso e voltar ao Supremo. Não resolve nada e cria uma confusão dos diabos. Mas deixar os senhores deputados e senadores ao escrutínio de juízes de primeira instância, federais e estaduais, são uns 17 mil mais ou menos, será mesmo garantia de justiça? Ô Maiara, se você fosse de um desses rincões em que os coronéis mandam, e se você fosse uma coronela, você ia querer ser julgada no Supremo num único julgamento? Ou ia querer ser julgada lá na sua terra natal? Na minha terra natal. Só porque lá você provavelmente tem influência no TRF, Amigos coronelos. no Tribunal de Justiça, junto ao juiz. Será que vai ter justiça? Só porque o processo não vai chegar ao Supremo, se estará fazendo justiça? Pense em alguns coronéis da política brasileira. Onde vocês acham que eles preferem ser julgados? A matéria, desculpe, eu falo, indecente que o Fantástico fez no domingo, que está na internet,
ignora uma coisa, até a Carmen Lúcia tentou chamar atenção para isso, mas não adiantou. Até porque ela é contra o foro. Chamar atenção para o fato de que um processo que começa na primeira instância, até chegar à terceira instância, demora. Mais ou menos no mesmo tempo, às vezes mais, do que demora um processo que corra no Supremo. Com a diferença de que no Supremo é um julgamento só. O processo que começa na primeira instância são no mínimo 3, podendo chegar a 4. Porque a depender do crime vai para o STJ, mas pode ir para o STF também. Se fosse um deputado federal, iria para o STF. 4 cortes. Quer dizer, um juiz e mais 3 cortes. Então é mentira que se vai fazer mais justiça. Agora, é claro que vai criar um pega pra capar danado. Porque, atenção, você estará submetendo os parlamentares a nada menos de 17 mil juízes. Você imagina. E 13 mil membros do Ministério Público. É? Em vez de ser político, vai ser mais fácil, sei lá, tente uma profissão menos arriscada. É mais fácil ser homem-bomba. E aí o parlamento decidiu reagir. E fez bem o parlamento em reagir. O que o parlamento fez? Já no Senado, se aprovou uma medida, seu Coutinho, que simplesmente extingue o foro especial para todo mundo. Por que só político? Por que não os juízes também? Então, todo mundo. Só vai ter foro especial, só vão ter foro especial os presidentes de poderes. O presidente do STF, o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado e o Procurador-Geral da República. Acabou. O resto não tem. Isso implica que o juiz de Xiririca da Serra do Mato Dentro do Oeste vai poder chamar lá para depor, seu Coutinho, um membro do Supremo. Alguém decidiu lá pedir um processo, ele aceitou e disse, seu membro do Supremo, venha depor aqui. Quero ouvir aqui na minha frente. E o ministro do Supremo tem que ir. Você acha que fica bom? Você acha que não vai dar conflito nenhum? Esse mesmo juiz pode mandar prender um ministro de Estado, que também fica sem foro. Então, atenção. Você é um ministro de Estado e recebe a atribuição do presidente para privatizar uma estatal. Tomar todas as providências. No meio do caminho, o Ministério Público cisma que você cometeu um crime. E tem o juiz da Xiririca, Mato Dentro do Oeste, do Sul, que é... Né? Sudoeste. Sudoeste, no caso, exatamente. Que é outro juiz. Sim. Ele é contra a privatização, ele não quer, ele não gosta, ele acha que sendo a privatização é coisa de neoliberal, capitalista e selvagem. Capitalista e selvagem. Ele acha isso. Então ele vai fazer o seguinte, o promotor pediu e ele vai dar a prisão preventiva do ministro. Manda prender o ministro. Prenda-se. Aí vai lá, prender o ministro. Não tem foro. É de uma irresponsabilidade tão brutal, tão absurda, que quer saber, eu tô torcendo pra fazer e pra acontecer. Vamos lá, depois, vamos lá, viva Barroso! Viva Barroso! O Barroso quis brincar de legislar, e o Congresso topou a brincadeira. E vai passar. Foi emenda constitucional, passou praticamente sem resistência no Senado e vai ser aprovada por quase unanimidade na Câmara. Na CCJ da Câmara já foi por unanimidade. Ninguém mais tem foro. Essa questão vai ser retomada amanhã no Supremo. Já houve uma votação dia 1º de junho, o Barroso leu o voto dele, que já foi uma manobra, porque ele não tinha nada que entrar nisso. O Alexandre de Moraes pediu vista
mais ministros já anteciparam votos a favor de Barroso. O Marco Aurélio fez isso, a Rosa Weber fez isso e a Carmen Lúcia fez isso. Com aquele despudor que caracteriza a Carmen Lúcia. Com todo respeito, senhora. Porque presidente do Supremo não antecipa voto. Sem tentar desmoralizar os demais ministros. Tem um pouco de decoro, né? Eu suponho que amanhã algum outro ministro vai pedir vista. Por uma questão simples. Vamos pedir vista até que, esperando que o Congresso vote logo a emenda? Porque tudo que a gente votar aqui será inútil. Vamos esperar o Congresso votar a emenda? Porque se acabar o foro, essa votação aqui é despicienda. É dispensável, é inútil. Até porque aí sim o Congresso vai ter que ter uma nova lei para regulamentar, então, a forma que ficar o foro. Agora, eu acho espetacular que os idiotas acreditem que isso aqui vai ser bom. O pega para capar. Não, por acaso, o Barroso, sendo o braço vermelho no Supremo, conta com apoio hoje da direita e da extrema-direita. Não seria assim se ambas não fossem chucras, não é isso? Turn down for what?